Olá, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo você. Alegria estarmos juntos nesta segunda-feira, dia 16 de outubro. Mais um encontro semanal nosso. Está no ar o programa Iluminar. Luz de Deus na sua vida, luz de Deus para o seu coração, para a sua família. Estamos entrando através da TV Araçuaí, canal 12, na sua casa, no seu lar, na sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, desde já queremos agradecer a sua presença. A TV Araçuaí acontece com a sua participação. Também convido a todos a nos acompanhar pela internet, nosso canal no YouTube, o canal da TV Araçuaí. Todos os nossos programas estão lá disponíveis. Vai lá, nos assista, dê-nos a sua colaboração. Coisa boa é podermos ser iluminados pela luz que provém de Deus. Uma pergunta para você que nos assiste. Você usa algum crucifixo no seu pescoço? Se usa, ótimo. Se não usa, com certeza você já viu alguém que utiliza, alguém que traz uma cruz como corrente no seu pescoço. Por que nós católicos usamos a cruz? Você já parou para se perguntar sobre isso? Por que muitas pessoas usam, por exemplo, o bispo? Ele utiliza a sua cruz peitoral, ele traz sempre a cruz no peito. Na celebração eucarística, ele coloca a cruz por cima de suas vestes. Na procissão de entrada, nas nossas missas, nas matrizes, sempre a cruz vai à frente, ela é trazida pelos coroinhas, pelos acólitos ou pelos ministros. A cruz está na maioria dos altares de nossas igrejas. À frente está, em quase todas as igrejas, está lá a cruz com Cristo, a cruz com o crucificado. Com certeza nós nos perguntamos que mistério é esse? E é isso que nós queremos falar hoje. O nosso tema de hoje será a cruz de Cristo. Vamos aprofundar mais no sentido profundo desta beleza, deste mistério e conhecer um pouco mais o porquê que nós temos tanta veneração pela cruz de Cristo. Como que ela entrou na vida de nós cristãs. Coisa boa. Vamos então falar sobre cruz. E com muita tranquilidade. E vamos também falar sobre a cruz nossa, a cruz do dia a dia, a cruz que cada um de nós também é convidado a carregar. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos num mundo de muitas desilusões, não é verdade? Muita gente está desiludida, muita gente perde aquele ânimo, muita gente perde a esperança, como nós já falamos aqui diversas vezes. Então, o que em meio a tantas desilusões, tantas desesperanças, a tanto, vamos dizer assim, tantos caminhos perdidos, o que pode trazer ainda um sentido e um sentido de esperança e de luz para a vida do homem no mundo? A cruz quer exatamente ser este sinal, este símbolo, esse objeto que, com o seu sentido profundo, vai trazer esperança para o mundo. Parece contraditório, porque a cruz ela pode ser vista de diversos modos. E muitos a veem como mais desilusão ainda, como mais fracasso, como mais derrota. O que nós queremos no programa de hoje é mostrar para você o sentido positivo, vamos dizer assim, da cruz. Queremos levar até você o significado mais íntimo, salvador da cruz, libertador. A cruz como experiência de superação, a cruz como experiência de vida nova, como caminho reencontrado, como desilusão deixada para trás. Sem dúvida, ela continua sendo e será sempre um símbolo especial da fé cristã e, de modo especial, da fé católica, cristã católica, que não traz somente a cruz, mas traz a cruz com Cristo sobre ela. Meus irmãos, minhas irmãs, olha só, a cruz, o que ela tem a nos ajudar? Ela quer fazer com que nós não nos afastemos dos nossos objetivos. Quantos objetivos nós temos em nossa vida? Diversos.
E para chegar até eles, nós temos um caminho a ser percorrido. Um caminho que não será simples para todos. Caminhos diversos, caminhos que trarão para nós desafios para que possamos vencê-los, superá-los. A cruz, ela traz para nós essa mensagem de superação, mas traz para nós aquele desejo de alcançar o objetivo que é plano nosso, o sonho, realizar o sonho em nossas vidas. Todos nós temos sonhos, todos temos. Que bom que temos e precisamos chegar até a realização deles. Mas para compreender a cruz neste sentido profundo que nós estamos falando, nós temos que trazer e ressignificá-la em nossa vida. Muita gente já perdeu o sentido e o significado da cruz. Hoje, a gente encontra a cruz em todos os lugares. Ela vem estampada nas roupas, vem muitas vezes em forma de tatuagem. A gente estampa, a gente marca na pele a cruz como tatuagem, muitos jovens fazem isso. Trazemos em nossas correntinhas, no pescoço, pulseiras, etc. Muitos objetos de uso cotidiano apresentam para nós a cruz. Mas nem sempre utilizar a cruz estampada numa roupa, como tatuagem, ou como pulseira, como corrente, significa que nós estamos vivendo aquilo que ela apresenta para nós. Às vezes ela se tornou, em muitos lugares, um objeto de estética, de arte simplesmente, um objeto que produz beleza, que salta aos olhos, mas sem compreender bem o seu sentido. Por isso nós vamos falar hoje aqui do sentido dela, porque haverá sempre um lugar especial para a cruz na fé cristã. Vamos falar ainda sobre a relação cruz e Jesus, inseparável. E sem esta união, todos os dois se tornam sem sentido. Jesus se torna sem sentido sem a cruz e a cruz perde o seu sentido sem Jesus. E para entender este sentido profundo, nós vamos então aprender a amar a cruz, olhar para ela com um olhar diferenciado e aprender também a lidar com as cruzes do nosso dia a dia. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Já estamos voltando. Você nos aguarde. Você já parou para pensar na importância de um professor na construção do mundo? Participe do nosso concurso cultural e coloque sua ideia no papel. O autor da melhor redação ganhará R$300, mais R$500 que serão distribuídos entre os professores da sua escola. Liquigás, o Papaléguas. Nós acreditamos na força do professor. Já imaginou um campo de flores em sua casa? Com os novos limpadores perfumados Asa Leste, esse sonho é possível. Só eles possuem fragrâncias finas extraídas da natureza, deixando seu lar com o verdadeiro aroma do campo. Sem falar no seu poder 4 em 1. Casa limpa e perfumada com um toque final de brilho. Experimente essa sensação de liberdade. Asa Leste, a essência da natureza em sua casa. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Casa Jamil, representante oficial da marca Makita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos, novidades em show pirotécnico, irrigação em geral e muito mais. Casa Jamil, fazendo melhor para lhe atender. Na Ciclo Dias você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí e região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos, fone 3731-1623. Mármores e materiais de construção é na
A Marmoraria Araçuaí. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados. Ardósia, pedras decorativas, variados pisos e porcelanatos. Toda linha de acabamentos, banheira de hidromassagem e tintas computadorizadas com precisão nos resultados. Falou em construção? Ligue 3731-2843. Marmoraria Araçuaí, valorizando o seu imóvel. De volta ao programa Iluminar, luz de Deus para a sua vida, para o seu coração, para a sua família. Meu irmão, minha irmã, nós buscamos a luz, somos filhos e filhas da luz. Hoje nós estamos falando sobre a cruz de Cristo. Tema bonito, que tem um significado muito profundo na nossa vida de cristão. E aqui uma perguntinha, você sabe que existem duas celebrações litúrgicas na igreja que de alguma forma se voltam para a cruz? Sim, existem duas. Nós vamos falar um pouquinho sobre elas aqui hoje. A primeira, a que mais nós temos em evidência, é a celebração da Sexta-feira da Paixão, durante a Semana Santa. Nós fizemos aqui um programa especial sobre a Semana Santa e falamos um pouco sobre a Sexta-feira da Paixão. A Sexta-feira da Paixão tem aquele aspecto mais intimista. O nosso coração fica mais contrito, mais apertado. É a celebração do silêncio, da meditação, do olhar para o Cristo crucificado. A cruz na Sexta-feira da Paixão, ela está mais voltada para o nosso interior, para o nosso contato especial e íntimo com a cruz. Não é dia de festa, é dia de contenção de nossas atitudes, dia de jejum. A Sexta-feira da Paixão, ela está voltada para a cruz de Cristo. Por isso nós fazemos a Via Sacra em que contemplamos os passos de Jesus que carrega a sua cruz. Nós fazemos a encenação em que nos apresenta ele pregado na cruz. Mas nós temos ainda uma outra celebração também voltada para a cruz. E acontece sempre no dia 14 de setembro. Já passamos aí há mais de um mês. E o dia 14 de setembro nós celebramos o quê? A exaltação da Santa Cruz. Exaltar. Aqui a celebração já ganha um sentido mais, vamos dizer assim, festivo. Por que é um sentido mais festivo? Porque nós vamos então louvar o ato salvador que chega até nós por meio da cruz. Aí nós vamos já nos alegrar com a cruz. Se na Sexta-feira da Paixão nós ficamos tristes no dia da exaltação da Santa Cruz, nós já louvamos e bendizemos a Deus pela cruz. Não pela cruz em si mesmo, mas como vamos refletir muito aqui agora, pelo Cristo, que abraça a cruz com coragem. Se alguém perguntar para você, qual que é o centro da fé cristã? A morte e a ressurreição de Jesus estão aí no coração da nossa fé. Cristo morreu e ressuscitou. Essa era a mensagem dos apóstolos. O primeiro anúncio de Cristo passa por aí. E esse que morreu e ressuscitou é o Filho de Deus. É o que nós chamamos de querigma, o primeiro anúncio. De tal modo que todo o ensinamento da igreja, ele vai nascer da cruz de Cristo. A morte de Jesus, ela marca a história. Tanto é que nós temos esse marco existencial na caminhada cristã. Se nós temos, por um lado, o antes de Cristo e o depois de Cristo ganha uma marca especial com a sua morte. Porque ela vai dividir também a história do cristianismo. Temos o cristianismo já assim de Jesus, o que ele foi, o que ele falou para nós, e temos o cristianismo pós-Jesus, que é então que ele nasce. Nasce a nossa fé depois de Jesus. Há ainda algumas expressões que dizem
A fé cristã nasce do sangue de Cristo derramado na cruz. Ali brota a nossa fé. E quem é que começou nos ensinando sobre essa teologia da cruz? Foi São Paulo. Ele é um dos mais especialistas e o primeiro a apresentar para nós o significado da cruz de Jesus. Alguns anos após a sua morte, a morte de Jesus, Paulo já começa nos apresentando o porquê que ele morreu na cruz. Ele abraçou-a com um objetivo muito importante, muito forte, e conseguiu realizá-la. Meus irmãos, minhas irmãs, o próprio Paulo nos faz refletir na carta aos Coríntios que olhar para a cruz de Jesus é recordar o fato de que ele sofreu, de que ele morreu abandonado numa cruz por nossos pecados. Aqui vem uma das afirmações mais fortes da nossa fé. Ele morreu por nossos pecados. E aqui o por nossos pecados tem que ser entendido de diversas maneiras. Em primeiro lugar, o pecado que gera a rejeição. Cristo morreu porque foi rejeitado pelos homens. Marca do nosso pecado. O pecado nos impede de aceitar a Deus. Mas também por nossos pecados significa ele morreu para nos livrar do pecado. Aqui que está a profundidade da cruz de Jesus. Nós o rejeitamos, por isso ele morre. Mas também ele morre para que nós pudéssemos não rejeitá-lo, para que nós pudéssemos aprender a amá-lo. Isso é bonito na teologia de São Paulo. Ao mesmo tempo, já falando sobre isso, podemos dizer que a cruz ela tem esse aspecto libertador. Cruz é libertação, não é escravidão. Ninguém é escravo da cruz, mas somos libertos por ela. Ao dizer que Cristo morreu para nos salvar de nossos pecados, ele está nos libertando do pecado. Após a cruz, continuamos sendo pecadores, mas podemos nos aproximar dele a qualquer momento e sermos salvos, libertos de nossos pecados. Mas também a cruz é um convite à luta. Sim, Jesus abraçou a cruz como luta, a não desistir, a persistir, a ir em busca de nossos objetivos, de nossos sonhos. A cruz, ela nos convida a resistir, a ser forte, quando ninguém mais é forte, quando não resta mais nenhuma esperança. Está vendo como ela traz sentido para a nossa vida? É um convite a nos esforçarmos, a sermos fortes e perseverantes. Nós vamos para o nosso intervalo, mas já estamos de volta. Mais reflexão sobre a cruz de Cristo para nós. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança. E logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio. Atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label. Um jeito humano de cuidar de você. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com o novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10.000 cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. Ótica da Fábrica, onde você encontra os melhores óculos pelo menor preço. Temos Ray-Ban, Mormai, HB, Vogue e muitos outros. Crediário próprio em 5 vezes e no cartão em até 10 vezes sem juros. Venha para a Ótica da Fábrica e confira.
motosserras, roçadeiras, peças originais e assistência técnica Husqvarna é na Vale Agropecuária. A Tomografia São José de Araçuaí realiza todos os exames, inclusive os odontológicos. Trabalhamos com segurança, qualidade, ética e respeito à vida. Trazemos para todo o Vale do Jequitinhonha a melhor imagem com diagnóstico confiável. Estamos completando 1 ano de funcionamento, anexo ao Hospital São Vicente de Paulo de Araçuaí. Ligue 3731 4343. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Terceiro bloco do nosso programa Iluminar, de volta na sua TV Araçuaí, na nossa TV Araçuaí. Nós estamos falando sobre a cruz de Jesus, a cruz de Cristo hoje. Tema profundo, é um tema muito bonito e muito profundo, mas exige também que a gente acompanhe com a nossa reflexão. Como entender a morte de Jesus? Nós entendemos que ela é por nós, mas ela tem 2 aspectos importantes. Em primeiro lugar, Jesus não morre de morte natural. Ele não vive lá seus 60, 70 anos e morre de forma natural, que é o ideal para a morte de qualquer um. Mas Jesus, ele sofre uma morte. Ele é assassinado. Ele passa por um processo estranho, é condenado e morto. Jesus morre porque foi rejeitado pelos homens. A cruz, para o judeu, era maldição. Isso é importante. Por isso, o judeu gostava de condenar aqueles que ele julgava criminosos, aqueles mais cruéis, com a cruz. Assim como hoje nós defendemos a pena de morte para as pessoas, o judeu dizia, também defendemos a pena de morte e para o bandido nós temos a morte mais cruel, mais violenta, a cruz. E ela não é só mais cruel e mais violenta, mas ela é também maldição de Deus. O livro do Deuteronômio, lá no capítulo 21, versículo 23, vai dizer: aquele que é suspenso em um madeiro é maldito de Deus. Ou seja, para o judeu, quem é pregado na cruz, Deus amaldiçoa essa pessoa. Então, a cruz tinha esse caráter terrível. Morrer na cruz era ser condenado pelos piores crimes. É como se hoje nós fôssemos escolher aquele que você acredita que é o criminoso mais terrível da nossa sociedade. E você daria para ele a cruz. Jesus morreu como esse criminoso dos mais terríveis. Isso é importante para a nossa reflexão. E Jesus veio, então, mudar esse sentido da cruz. Por isso, a cruz é sinal do assassinato de Jesus, mas ele nos diz uma palavra no Evangelho de São João muito bonita, que é no capítulo 8, ele nos diz. No capítulo 10, ele nos diz: ninguém tira a vida do Filho do Homem, é ele que a dá livremente, ele que a entrega. Então, se de por um lado a morte de Jesus na cruz é assassinato, ela é também entrega. Porque, na verdade, ele se entregou para ser morto. Ele aceitou a condenação. Ele não recorreu, vamos assim dizer, numa linguagem de hoje. Ele não buscou nenhum advogado. Ele não se defendeu. Mas ele se fez obediente, como nos diz a carta de São Paulo aos Filipenses, obediente até a morte e morte de cruz. Aqui que nós temos, então, na cruz, Deus se humilha por nossa causa. Ele desce até o mais baixo da existência humana. Ele se coloca embaixo. Ele se humilha. Ele assume a condição de bandido para nos libertar, de condenado, de amaldiçoado. Jesus fez tudo isso por amor a nós. Mas para muita gente, ainda hoje, a cruz é simplesmente sinônimo de dor.
porque de fato ela representa isso. Ela representa o sofrimento, a angústia, a dor mesmo, o grito. Quantas vezes você já utilizou a expressão essa cruz que eu carrego? No sentido aquilo que te causa um incômodo na sua vida, aquilo que exige muito de você, aquilo que te cobra. É a sua cruz, e aí nós pensamos, tudo aquilo que é dor é cruz. Mas não pode ser vista simplesmente nesse sentido. O primeiro, sim, a primeira face da cruz é o sofrimento, é a dor, é esse encontro com a morte. Na cruz, Deus está dizendo para nós que Ele sofre com o sofrimento da humanidade. Assim como nós sofremos, se alguém vir aqui e nos furar com o espinho, nós vamos sentir dor, sofrimento. O próprio Deus também sentiu isso em seu Filho Jesus. Ele sofre com os oprimidos, ele morre com aqueles que são mártires, ele passa fome com os famintos, ele sofre a enfermidade dos enfermos. É assim na nossa vida. A partir da cruz de Jesus, eu gosto sempre de dizer, não há nenhum sofrimento nosso que fica fora de Deus. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, nós não somos a religião da dor e do sofrimento. Nós não pregamos isso. Jamais. Nossa religião é a religião de quê? É a religião da salvação, da redenção. Nós fomos salvos, redimidos e libertos pela morte de Jesus. Nosso Deus, Ele nos redime, Ele nos acolhe, Ele nos salva, Ele nos resgata de nossos erros, de nossas aflições. A catequese ensinou para todo mundo. Por que Jesus morreu na cruz? Qualquer criança que já está na catequese sabe responder. Para nos salvar de nossos pecados. Para nos salvar. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Como entender isso? É entender que, para nós, a salvação chega por meio do sofrimento do Filho de Deus. Ela veio até nós. Poderia vir de outro modo? Poderia. Mas ela encontrou esse caminho. É o caminho do sofrimento que leva à salvação. Nos diz aqui, Filipenses, aquele texto que eu já citei. Jesus tornou-se semelhante aos homens e, reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Ele foi até o mais baixo para nos reerguer, para nos elevar. Por isso, Paulo nos diz que diante da cruz há muitas respostas, há muitas manifestações diante da cruz. Ele nos diz, para alguns ela é escândalo. A cruz, para o judeu, é escândalo. Para o grego, é loucura. Falar de um Deus que morre na cruz é estar louco. Para outros, ela é maldição. Mas e para nós? Para nós, a cruz é vida nova. A cruz, na verdade, é luz. Quando a gente olha para a imagem do Senhor Bom Jesus, na imagem dele tem a cruz, ele crucificado, e tem algumas afrestas que rodeiam a cruz de Jesus. Aquilo é para mostrar o resplendor, a luz que brota da cruz de Jesus. Nossa reflexão está bonita, está importante, mas nós vamos para o nosso intervalo. Já já estamos de volta para o nosso quarto bloco. O bairro São Mateus já é considerado o melhor bairro de Araçuaí. Veja por quê. Está localizado em uma área plana. As ruas são todas asfaltadas. Já conta com água encanada e iluminação pública. Galeria pluvial instalada para escoamento das águas das chuvas. O esgoto é encanado e sofre um tratamento antes de ser lançado na rede da Copasa. Plantão de vendas, todos os domingos de manhã. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino.
Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731 1540. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na IBNet você é feliz de verdade. Você quer o seu ambiente com mais aconchego e beleza? Piso laminado, passadeira, carpete, piso emborrachado e madeira maciça. Tudo com alta qualidade e bom preço. Procure a CR Pisos e Revestimentos. Falar com Cristiano. Telefone 31 99349 4024. Programa Iluminar de volta na sua televisão, nosso canal 12, a TV Araçuaí, levando até você todos os dias uma programação feita com carinho, com dedicação de cada profissional para fazer chegar até ti o que de melhor temos, o que de melhor nosso povo tem, nossa gente tem. É a TV Araçuaí, acontecendo com a sua colaboração. E na segunda-feira nós entramos na sua casa com a nossa mensagem de fé e de vida, nossa reflexão, nosso aprofundamento nas questões bonitas de nossa Igreja Católica. Iluminar, luz de Deus para a sua vida. Hoje a luz que nós estamos refletindo aqui passa pela cruz de Jesus. Nós terminamos o nosso terceiro bloco falando que a cruz faz nascer um resplendor, o resplendor da vida, porque ela está intimamente ligada à ressurreição. Não há ressurreição sem cruz. E a cruz não é o fim, mas ela se completa na ressurreição. Por isso, a cruz será sempre um símbolo cristão. Tudo que falamos sobre Deus se prova na cruz. Se nós falamos de Deus como amor, o sentido está na cruz. Se nós falamos de Deus como esperança, a cruz exemplifica isso. Ou seja, o nosso discurso sobre Deus só é possível mediante a cruz que é abraçada por Jesus. Na cruz é unida a humanidade e a divindade. É Deus que se aproxima o máximo que Ele pode de nós. Ele se mistura com nossa realidade. E se faltava alguma coisa para ele experimentar, que era o sofrimento, ele assume esse sofrimento. Meus irmãos e minhas irmãs, tanto na morte como na vida, inclusive no sofrimento deste mundo que é tão injusto, gera tanta dor e sofrimento para o mundo, que é tão injusto, inumano e incompreensível. No meio dessas realidades, a cruz continua trazendo uma mensagem de vida. Deus que está presente aí, na morte e na vida. No dia da sexta-feira da Paixão, nós cantamos: fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem igual, que nenhuma selva produz. Nenhuma selva produz uma árvore tão especial quanto o madeiro da cruz de Jesus, porque ela é o sinal maior de Deus que se achega até nós, que entra na nossa realidade, que nos abraça em tudo aquilo que nós somos, nossas qualidades e nossos defeitos, nossas virtudes, mas também nossos pecados. A cruz é a certeza desta proximidade. Sem ela,
nós poderíamos questionar se Deus realmente é tudo isso que nós ouvimos por aí, se Deus é tudo isso que os padres anunciam, que o Evangelho, que os padres da igreja ao longo dos séculos vieram falando, que a catequese nos ensina, mas com ela nós temos esta certeza. Só a cruz e a sua linguagem pode nos fazer entender a profundidade, a largueza do amor de Deus. É a linguagem da cruz mesmo, só ela que tem a saída para nossas fraquezas e nossas limitações. Por isso a cruz é mistério de amor. E assim, sendo mistério, não precisa se preocupar em ter que entender tudo, mas é entrar nesse mistério, é contemplá-lo, é olhar de uma maneira diferente para a beleza da cruz. Na cruz, Jesus nos diz uma expressão das mais emblemáticas da fé. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que Jesus diz isso? Quem é? Quem de você? Quem de nós, diante de uma dificuldade, da dor e do sofrimento, da doença, da morte, não clamou a Deus do mais fundo do seu coração, no silêncio, no seu íntimo, com um grito de angústia? Quem nunca fez isso? E por quantas vezes também nós passamos por essa experiência de abandono, nos sentimos abandonados por todos e, às vezes, na nossa crise espiritual, até mesmo por Deus. E não é justamente nesses momentos que nós chamamos momentos de cruzes, de desafios, que nós nos vemos mais a sós? Cristo também, em meio à sua angústia, teve a tentação de se sentir sozinho. Mas, ao mesmo tempo, meu irmão, minha irmã, essa cruz que faz parte do nosso cotidiano, que nos acompanha na nossa vida, da qual nós não podemos estar livres enquanto aqui vivemos, esta cruz é para nós, ao mesmo tempo, a nossa grande certeza, mas também aquilo que ofusca os nossos olhos. Porque é exatamente na cruz e no sofrimento que Deus se faz mais íntimo a nós. Não precisa procurá-lo ao redor diante do sofrimento. Ele está do nosso lado. Há uma das expressões muito fortes de dor e de sofrimento da humanidade, é sem dúvida as guerras. E nós tivemos no século passado 2 grandes guerras mundiais. E a Segunda Guerra Mundial, pela enorme quantidade de vidas massacradas, pela atrocidade feita pelos regimes totalitários, pelo nazismo, pelas vidas que foram dizimadas em campos de concentrações, em campos de conflito, nós vimos aí a grande atrocidade humana. E tem um relato deste que ilumina a nossa vida. Muitas pessoas puderam ali, mesmo no campo de concentração, mesmo vendo seus irmãos morrendo, crucificados, enforcados, puderam ali encontrar-se com Deus. Deus estava presente em meio àquela gente sofrendo. E mesmo quando Ele não pode nos libertar da cruz, Ele não pode tirar a cruz de nós, como Ele não tirou de seu Filho Jesus, Ele a abraça junto conosco, Ele nos dá força para poder carregá-la. Jesus, ao tomar sobre si a cruz, Ele está dizendo que Ele a tomou por amor aos abandonados, por amor àqueles que ninguém ama. Ele fica do nosso lado, pois Ele mesmo nos diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Aí está o sentido da nossa cruz que nós trazemos, na nossa fé, no nosso peito. Nós vamos para o nosso intervalo, estaremos de volta, a palavra de Deus, vamos escutar o que Ele tem a nos dizer.
Supermercado Sévia, um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticínios e derivados do leite, produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete, bebidas em geral e muito mais. Afinal, o Supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A Organização Resende está há mais de 50 anos atendendo Araçuaí e região, com amor, responsabilidade, iniciativa, fé e respeito. No segmento automotivo, dispomos de autopeças mecânica e o melhor combustível da região, com a qualidade Petrobras. Todos os combustíveis são submetidos aos rigorosos testes para garantir a qualidade do produto ao nosso cliente. Para melhor lhe atender, nossos postos estão localizados em 3 pontos estratégicos da cidade. Fone 3731-1204. Organização Resende. A satisfação do cliente vem em primeiro lugar. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Já estamos de volta, nosso quinto e último bloco do programa Iluminar. Depois de essa longa reflexão sobre o significado da cruz, depois de sermos iluminados pela mensagem de amor e de vida que brota da cruz, nós vamos escutar a mensagem do próprio Jesus. O Evangelho, a sua vida escrita, a sua vida em palavras e em gestos. E nós queremos que essa palavra seja a fonte de esperança para aquilo que nós refletimos. Tudo aquilo se dá e se concretiza aqui. É aqui que manifesta a profundidade do amor de Deus por nós. Nós vamos ler hoje o texto que está no capítulo 3 do Evangelho de São João, versículos 13 a 17. João 3, versículos 13 a 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo, é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim, todo aquele que nele acreditar terá a vida eterna. Pois Deus amou de tal maneira o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Palavra da salvação. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Que bonito essa expressão do Evangelho de São João. O que nos é convidado, então, esta liturgia, meus irmãos, minhas irmãs? Essas leituras nos convidam a contemplar a cruz de Cristo. Nós que somos homens e mulheres de fé, deveríamos de gastar tempo diante da cruz de Jesus, simplesmente olhando para a cruz de Jesus, buscando fazer com que essa realidade dele crucificado entre na nossa mente, entre no nosso coração, ocupe um espaço na nossa vida.
Mas quando nós olhamos a cruz de Cristo, nós não enxergamos somente um homem morto e crucificado. Nós achamos ali uma beleza. Há muita beleza na cruz de Cristo. Mas como beleza em ver um homem morto? É a beleza do crucificado. É a beleza do amor que se entrega por nós. A beleza de alguém que se dá sem medidas, que não põe barreiras, que não encontra outra maneira a não ser aquela de se colocar à disposição, pôr a sua vida à disposição para a salvação da humanidade. O amor verdadeiro se faz de entrega, de doação, de vida gasta, de tempo gasto. Meus irmãos, minhas irmãs, a cruz de Cristo nos diz a coisa mais importante. Não há sofrimento humano que fique fora do coração de Deus. Nunca nos esqueçamos disso. Nenhum de nossos sofrimentos fica fora de Deus. Nossa cruz tem Cristo e é assim. Ela não é simplesmente um objeto de decoração e muito menos um objeto de suplício e de dor. Sem Cristo, ela é apenas isso. Mas ela vai trazer sempre Jesus ali, junto, pregado. E Cristo também não existe sem a cruz. Não podemos querer um Cristo simplesmente glorioso, despreocupado com as realidades humanas, mas Ele traz as marcas da cruz. Mesmo ressuscitado, trará sempre em suas mãos as marcas dos pregos, para dizer, Ele foi pregado. Ele compreende a nossa dor e Ele nos salva por meio da sua entrega. Por isso nós queremos rezar por você que está aí nos acompanhando. Hoje quero rezar por aquelas pessoas que estão doentes nos hospitais, aquelas pessoas que estão passando por experiências difíceis na sua vida, aquelas pessoas que de algum modo estão sofrendo, seja pela perda de um ente querido, aquelas pessoas então que também estão carregando suas cruzes no dia a dia. Que Deus nos dê força para também carregar as nossas, que elas sejam para nós sinais de luz e de vida, esperança de que nossos sonhos, nossos objetivos podem ser alcançados. Ó Jesus, ao olhar a tua cruz, meu coração se inflama de amor que de ti emana. Ao olhar tua cruz, ó Jesus, nosso peito se enche de ardente desejo de sermos mais fiéis ao Pai. Ao olhar a tua cruz, nossas perguntas se calam e tantas outras borbulham agitadas pela força de tua entrega. Ao olhar tua cruz, ó Jesus, desejamos amar mais como tu nos amastes, servir como tu nos servistes, viver como tu vivestes. Ao olhar para a tua cruz, entendemos quem somos. Somos pequenos, mas amados até a morte, socorridos sempre por ti. Ao olhar a tua cruz, ó Jesus, vislumbramos um mundo de possibilidades para o amor. E nos sentimos chamados, interpelados a também ousar amar, a sonhar um mundo novo e verdadeiro, construído pela experiência forte do amor e da entrega. Senhor, nos chamastes a amar, nos capacitastes, dando-nos o teu Espírito. Que a tua cruz nos guie. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos dê uma semana muito fecunda em trabalhos, em ações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Meu abraço fraterno a todos vocês que nos acompanharam. Permaneçam no amor de Deus, iluminados por Ele. Até o nosso próximo encontro.